Segunda Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7, nós vamos falar aí sobre essa mulher, essa viúva, que vai atrás do profeta Eliseu aí. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio um credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em sua casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhe passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos seus filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém? Amém. Alguém pode trazer uma aguinha para mim? Então já vem. Ah, gente, olha aqui a diaconisa abençoada. Já está aqui, elas são rápidas. Quando a gente pensa, quando a gente pensa, elas já fizeram. Queridas, essa mulher era uma mulher viúva de um homem de Deus. E esse marido morreu e deixou uma dívida. E aqui nesse período, a viúva ela ficava completamente dependente dos filhos, né? Dependente dos filhos para que suprisse todas as suas necessidades. E aí, nesse determinado momento, o credor, né, aquele que cobrava a dívida dela, foi até ela e disse que se ela não pagasse essa dívida, levaria os seus filhos como escravos, porque isso era algo normal naquela cultura, era algo que a lei permitia ser feito. Então, os seus filhos seriam levados como escravos por esses homens, se ela não pudesse quitar a sua dívida. Essa mulher estava numa situação difícil, sem recurso, desprotegida, né? Uma mulher sem um marido, uma mulher sem o seu cabeça. Ainda mais nessa cultura, nesse período aqui da história, ela é uma mulher completamente desprotegida. Ela estava realmente numa situação desesperadora, sem recurso, com seus filhos quase sendo tomados para serem escravos. Ela ficaria sozinha, perdida, sem o sustento, e os seus filhos levados como escravos. Mas é interessante quando a gente lê a palavra de Deus, e a palavra diz que ela vai até Eliseu, que era um homem de Deus, e ela diz para Eliseu: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio um credor. O que essa mulher está dizendo, que a palavra de Deus nos mostra aqui, é que mesmo nós sendo servos de Deus, nós estamos sujeitos a passarmos por lutas e dificuldades, porque a palavra do Senhor, ela nunca nos prometeu uma vida de facilidade. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas precisamos ter bom ânimo. E em muitas situações como essa, nós mulheres, vamos ser sinceras, o que a gente faz? A gente já começa a murmuração, não é, Ana? Já começa a lamentação. E o que nós aprendemos com essa mulher é que ela não perdoa
perdeu tempo com murmuração, não perdeu tempo com lamentação. Ela foi e fez o que deveria ser feito. Então o Senhor, com essa palavra, Ele nos diz nessa noite: mulheres, vamos parar de perder tempo com lamentações e com murmurações. Porque o dia mau, ele vai chegar para mim e para você. As lutas, elas vão vir na nossa vida. Isso é inevitável, mas nós precisamos decidir termos um coração grato. Porque a gratidão não é um sentimento, não é uma emoção. A gratidão é uma decisão. É uma decisão que nós precisamos tomar nas nossas vidas e praticá-la todos os dias. Porque quando nós decidimos agradecer, mesmo quando nós estamos cansadas, frustradas, sobrecarregadas, decepcionadas, o ambiente espiritual na nossa casa, ele se torna favorável com o sentimento, com a entrega da gratidão ao Senhor. Mas a murmuração, por outro lado, ela atrai um peso, ela atrai um peso sobre as nossas vidas, sobre o nosso lar. A gratidão traz leveza para nós. A gratidão move os céus a nosso favor, queridos. Porque quando nós estamos passando por um momento de luta, de tribulação, e ainda assim decidimos sermos mulheres gratas, porque sabemos o Deus em que nós servimos, sabemos o Deus que nós confiamos, cremos que Ele tem promessas para as nossas vidas, que tudo que nós estamos passando é só um momento da nossa vida, mas ele vai acabar, ele vai chegar ao fim, porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então uma hora a luz vai brilhar, uma hora o deserto vai passar. Nós precisamos crer, precisamos buscar ao Senhor. E essa mulher aqui na palavra só diz que ela foi atrás do profeta Eliseu e clamou a ele pedindo ajuda. O que eu e você precisamos fazer e entender é que nós temos livre acesso ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Nós temos livre acesso aos céus, temos livre acesso a Jesus, aquele que intercede por nós. Então hoje nós não precisamos nem de um profeta, não precisamos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Podemos pedir ajuda sim a homens e mulheres de Deus, para que nos ajude em oração, para que nos ajude com um conselho, com algo, uma palavra. Mas nós temos um livre acesso ao Pai hoje, queridos. Então é só entrar no nosso quarto, fechar a porta, ajoelhar na beira da nossa cama e chorar para Ele, chorar com Ele. Porque existirão momentos nas nossas vidas em que a luta, a tribulação é tão grande que a gente não tem nem palavras para falar. Sabe quando as forças se esvaem, vão embora e a gente não consegue falar? Chora aos pés dele. Só chora. Ele sabe. Ele conhece o teu coração. E foi isso que essa mulher fez. Essa mulher foi atrás desse homem de Deus e pediu uma ajuda, porque os seus filhos poderiam ir como escravos. Existe desespero maior para uma mãe do que algo que afete a vida dos nossos filhos? Quem é mãe sabe. Faz com a gente, mas não faz com o filho não é? Com o filho dói mais do que com a gente. E essa mulher estava com essa dor no seu coração, porque os seus filhos poderiam ser levados como escravos. E a palavra do Senhor, ela vai dizer para nós, mulheres, que os nossos filhos são herança bendita do Senhor. Amém. Os nossos filhos não são escravos, eles são herança bendita do Senhor. Eles são do Senhor. E o Senhor, quando Ele me deu essa palavra, Ele disse: existirão mulheres que hoje estão vendo os seus filhos escravizados pelo pecado, escravizados por vício. Mulheres que já não têm mais esperança, que acham que não tem mais jeito para os seus filhos,
E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer: para Ele tem jeito. Amém. Porque Jesus é aquele que pode todas as coisas. E os nossos filhos não serão escravos, queridos. Os nossos filhos não serão escravizados pelo pecado. Os nossos filhos são herança bendita do Senhor. Então comece a declarar sobre a vida dos seus filhos. Comece a clamar sobre a vida dos seus filhos. Creia, confie, entregue para o Senhor. Clame ao Senhor, que é o único que pode resgatar os seus filhos. O Senhor é o único que pode trazer libertação sobre a vida dos nossos filhos, queridos. Seja qual situação os nossos filhos estiverem, o Senhor pode todas as coisas. Não há nada impossível para o nosso Deus. Mas ao invés de continuar dizendo: não tem mais jeito para esse menino, não tem mais jeito para essa menina, eu não sei mais o que fazer, coloque-se de joelho diante do Rei dos Reis, aquele que pode resgatar o seu filho e a sua filha. Aquele que muda histórias, aquele que faz nova todas as coisas, queridos. Esse é o nosso Deus. Hoje de manhã eu estive falando numa outra igreja e o tema era sobre identidade. E eu falei sobre Pedro. Queridos, quando Jesus chama Pedro, um pescador, para se tornar pescador de homens, o significado do nome dele, porque o nome dele era Simão. E sabe qual é o significado de Simão? É instável. Instável. Combina bastante com Pedro, né? Porque pensa numa pessoa instável e desequilibrada. Pedro. E Deus dá para ele, Jesus dá para ele o nome de Pedro, que é pedra, rocha, estabilidade. Ou seja, Deus transforma um homem extremamente desequilibrado, instável, talvez bipolar em alguns momentos, para um homem que vai se tornar uma rocha, uma pedra, um homem estável, um homem abençoado, um homem que em uma única vez, numa pregação, 3.000 pessoas se converteram. Esse é o nosso Deus. Ele é o Deus que muda a história. Ele é o Deus que reverte qualquer quadro, queridos. Não há nada impossível para o nosso Deus. O problema é que muitas vezes nós estamos dentro da igreja durante anos e não conhecemos esse Deus. Só ouvimos falar, mas não temos convivência, não temos relacionamento com Ele. Precisamos desejar um relacionamento de intimidade com o Senhor, queridas. Precisamos parar de querer controlar tudo. Porque pensa num bicho que gosta de controlar tudo, é mulher. Mulher gosta de controlar, mulher gosta de manipular. É ou não é? A mulher, Jesus tem misericórdia de nós. Não é não? Eu vou falar para vocês, o nosso poder é tão grande que a gente faz o marido fazer a nossa vontade e ele achando que está fazendo a vontade dele. Agora fala se é mentira. Confessa o pecado aí. Eu sei que tem meia dúzia de homem aqui, mas a gente pode falar. Mas essa mulher, queridos, ela diz para o profeta, quando ele pergunta: o que você tem em casa? E ela responde para ele: essa sua serva não tem nada em casa. Aí depois ela diz: a não ser um jarro de azeite. Ela tinha alguma coisa, pouco, mas ela tinha. E algo valioso, porque o azeite é extremamente valioso. E aí esse homem de Deus diz para ela ir pedir a todos os vizinhos vasilhas e derramar o azeite sobre as vasilhas. Nós sempre teremos algo para oferecer a Deus, queridos. Deus sempre vai nos pedir algo. Porque quanto mais nós crescemos em intimidade com o Senhor,
mais Ele vai nos pedir coisas. Precisamos abrir mão de coisas. E às vezes a gente fala assim, parece que vai ser algo pesado, né? Mas não é pesado. Porque quanto mais nós abrimos mão de coisas que nos afastam do Senhor e nos achegamos a Ele, mais nós desejamos a Ele, mais nós entendemos que existem coisas nas nossas vidas que precisamos abrir mão para termos um relacionamento de maior intimidade com Ele. E isso é leve, isso não é pesado, isso não é algo que a gente faça por uma obrigação, por um peso de religiosidade. É completamente diferente, queridos. Quando a gente vem à igreja, ou quando a gente busca Deus só por algo que nós queremos, isso é religiosidade. Mas quando verdadeiramente nós entendemos quem Deus é e nós começamos a desejá-lo, a querer a presença dEle, a desejar a presença dEle, a amá-lo por quem Ele é, não pelo que Ele pode nos oferecer. Quando nós chegamos a esse lugar, abrir mão de coisas que antes eram nossos antigos amores. Alguém falou aqui, acho que foi a Renata. Quando nós abrimos mão dos antigos amores, e a gente vê que Ele é o nosso amor, Ele é o amor verdadeiro. Tudo vale a pena, tudo passa a fazer sentido. E o interessante é que essa mulher, ela não questiona o profeta, porque ela poderia naquele momento dizer para ele: não, mas o senhor não está entendendo. Eu estou falando uma coisa tão séria, meu Deus, não é possível que ele não está entendendo. Eu disse para ele que meus filhos vão ser levados como escravos. Será que o senhor me entendeu? Mandou buscar vasilha na casa dos vizinhos. Faz sentido isso? A mulher está viúva, sozinha, desprotegida, sem recurso, com os 2 únicos filhos dela a ponto de serem levados como escravo. Ela vai atrás do homem de Deus e esse homem manda ela pegar a vasilha das vizinhas emprestada. Pensa numa coisa dessas. Ela pode naquele momento ter pensado: não faz sentido. Mas ela não confronta ele. Ela não duvida dele, ela simplesmente obedece, porque ela entende que aquele homem tem uma intimidade com Deus e que ele sabia o que ele estava dizendo. Ela faz conforme a palavra do profeta, não conforme ela pensa, não conforme ela quer, não conforme ela acha que tem que ser. Porque quantas vezes nós somos confrontados com a palavra de Deus e ainda assim nós queremos continuar vivendo a nossa vida do nosso jeito. Sabendo que deve ser feito, mas essa parte da Bíblia aqui não, essa parte aqui, deixa para quando eu ficar mais velho. Não, deixa para quando meus filhos casarem. Não, deixa mais para frente um pouquinho. Queridos, pare de perder tempo. Jesus quer você hoje. Jesus deseja você hoje. Ele te chamou hoje. Você não veio aqui à toa. Então pare de fazer conforme você quer. Pare de fazer conforme você acha. Mulher, pare de manipular a sua família. Pare de manipular o seu marido. Pare de achar que as coisas têm que ser do seu jeito, da sua forma e da sua vontade. Vai para a palavra de Deus, entenda o que o Senhor quer de você. Seja uma mulher sábia, uma mulher equilibrada, uma mulher ligada com o céu. Não questione, não murmure, não duvide, apenas obedeça ao Senhor, porque é Ele que dá a provisão, é Ele que transforma a escassez em abundância. É Ele, é só Ele. Mas nós perdemos tempo porque nós queremos que as coisas sejam feitas da nossa forma. Porque nós achamos que estamos sempre certas. Hoje meu irmão botou lá, aí botou um assim lá. O dia daquelas que estão sempre com razão. Mas tá certo também. Fala sério. 99,9% das vezes a gente está certa. É ou não é? E aí eles vão, quebram a casa, a gente ainda fala: te disse. Não faça isso, menina.
Por mais que lá dentro fica gritando, né? Fica gritando, não dá de falar. Mas não faça isso. Seja uma mulher sábia, equilibrada, abençoada. Abençoe o seu marido. Na Bíblia, queridos, o azeite ele tem uma representatividade muito forte, muito grande. O azeite, ele representa a unção do Espírito Santo sobre as nossas vidas. O azeite é o combustível para que as luzes estejam acesas, as lamparinas. E aí, para que elas continuem acesas, é necessário que se coloque azeite ali. É essencial para as lâmpadas, representando a manutenção da fé e da luz espiritual. É um combustível que mantém essa luz acesa. O azeite, ele tem propriedades de cura medicamentosas. Então, ele representa cura, libertação, alegria, prosperidade, provisão. E esse homem diz para essa mulher ir para casa, pegar aquele pouco azeite que ela tem. E é interessante que ele não diz que vão se multiplicar as botijas, sabe? Não vão ser multiplicadas botijas. Ela vai pegar botijas emprestadas com toda a vizinhança, vai colocar ali e vai derramar aquele pouco azeite que ela tinha, e aquele azeite vai fluir até que ela encha todos os vasos, todas as vasilhas. E assim é conosco, queridos. O azeite, que é a unção do Espírito Santo de Deus, ele vem sendo derramado sobre as nossas vidas. E quanto mais nós buscamos a Ele, quanto mais nós desejamos esse azeite, quanto mais nós desejamos ser cheias do Espírito Santo de Deus, mais ele será derramado, mais ele será derramado, porque esse azeite aqui do texto, ele era finito. Quando acabasse as vasilhas, automaticamente ele pararia de sair da botija, mas o Espírito Santo de Deus, ele é eterno, ele é ilimitado. Então, quanto mais nós desejemos a presença do Espírito Santo de Deus, mais ele será derramado sobre as nossas vidas. E o azeite correu continuamente até que todas aquelas vasilhas fossem cheias. O nosso corpo é a vasilha onde o Espírito Santo habita, queridos. E quanto mais nós o desejamos, quanto mais nós buscamos a presença dele, mais ele será derramado, porque ele é ilimitado. Nós precisamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Precisamos parar de brincar, queridos. Precisamos parar de nos acomodar com uma vida cristã rasa. Precisamos parar de continuar nesse lugar de que, para mim já tá bom, vou virar maluco, não. Tem gente que acha que vai virar maluco. Vou virar maluco, não, vou virar crente fanático. Não, não dá pra mim não. Não, tem que curtir a vida. A vida é curta, eu tenho que curtir, tenho que aproveitar a minha vida. Viver dentro de igreja, que negócio de igreja, não, uma vez ou outra eu vou, mas todo final de semana ir para a igreja, isso aí não é para mim não. Não, deixa para fulano, deixa para a irmã tal lá, para mim não. E aí muito nós temos ouvido falar sobre o final dos tempos, né? O final dos tempos está chegando, estamos no Apocalipse. Fulano de tal é o anticristo, ciclano de tal é o anticristo, apontando homens como anticristos. Pode ser que sejam, tá, queridos? Mas
O que me espanta de verdade é uma preocupação excessiva de muitos crentes com a questão do final dos tempos, mas pelo medo do que o final dos tempos pode trazer para nós, como Igreja de Cristo. Não pelo desejo da presença do noivo. E o que nós, como filhos de Deus, precisamos desejar é a presença do noivo. Independente se está próxima a vinda dele para todos nós, ou se ele está voltando individualmente para cada um de nós. Porque quando nós morremos, Jesus voltou para mim. Se eu morrer amanhã, Jesus voltou para mim. Ele pode não ter voltado para toda a igreja, mas se eu morrer, ele voltou para mim. Porque eu vou me encontrar com ele, eu creio em nome de Jesus. Então Jesus, ele volta todos os dias para milhares de pessoas. E se ele está voltando para buscar a sua igreja em glória, como é o nosso desejo, nós não sabemos. Porque lá no livro de Mateus, no capítulo 24, versículo 36, vai dizer assim a palavra do Senhor: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. E aí tem muito crente tentando adivinhar a volta de Jesus, quando a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu, queridos, sabem. Somente ao Pai. Então, ao invés de nós vivermos de uma maneira tão ansiosa, porque eu vejo muitas pessoas ansiosas em relação a isso, porque é claro que nós vivemos dias difíceis, queridos, guerras, catástrofes, tudo vem acontecendo no mundo, e isso gera em nós medo, dúvida, tensão, ansiedade, pavor para muitas pessoas. Mas o que nós precisamos entender, o que o Senhor veio nos trazer aqui nessa noite, para nos fazer entender, é que nós precisamos buscar a unção do Espírito Santo de Deus, porque é só através da unção do Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre as nossas vidas, é que nós seremos moldados, transformados, lapidados e nos tornaremos a noiva que Jesus deseja. E essa deve ser a nossa preocupação, nos tornarmos a noiva que o noivo deseja, porque o noivo vai voltar para buscar a sua noiva. Isso vai acontecer. O dia e a hora nós não sabemos, mas isso vai acontecer. Ele vai voltar em glória para buscar a sua igreja. Lá em Apocalipse 22, do versículo 12 ao versículo 17, a palavra do Senhor vai dizer assim: eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida é de
milhares de mulheres abusadas, mortas, violentadas, abuso sexual, abuso emocional. Muitos desses abusos, queridos, se dão por uma ausência tão grande de amor, de carinho, que essas mulheres aceitam qualquer coisa. Muitas dessas mulheres têm histórico de abusos emocionais e físicos por parte de parentes, crescem naquela realidade e quando se tornam mulheres, elas aceitam esses homens. Porque elas estão acostumadas a vivenciarem aquilo. Não foram acostumadas a ter amor. Não tiveram contato com o amor verdadeiro, com um pai de verdade. Muitas mulheres têm uma figura paterna totalmente distorcida, porque o pai é o protetor, o pai é aquele que cuida, o pai é aquele que ama, o pai é aquele que protege, o pai é aquele que sustenta. E muitas mulheres não tiveram isso, tiveram o pai como um abusador. E aí, quando chegam na maioridade, elas se envolvem com homens parecidos. E algumas só são enganadas mesmo. Começa um relacionamento, um homem maravilhoso, depois começa a botar as manos de fora. Mas o que nós precisamos entender é que nós que conhecemos o verdadeiro amor, nós que conhecemos o homem perfeito, precisamos fazê-lo conhecido. Precisamos refletir a glória de Deus através das nossas vidas para que essas mulheres sejam alcançadas pelo Senhor e encontrem o verdadeiro amor. Mas ao contrário disso, muitas de nós, mesmo já tendo tido contato com esse amor verdadeiro que é o Senhor Jesus, nós continuamos ainda nos conformando com migalhas. Mulheres, mesmo tendo conhecido o Senhor Jesus, mesmo tendo tido contato com Ele, continuam se prestando a serem alimentadas por homens que entregam somente migalhas a elas. Continuam investindo em relacionamentos que não trazem nenhum bem para a sua vida. Porque conhecem Jesus de ouvir falar. Conhecem Jesus de sentar no banco da igreja e ouvir uma palavra. Mas não querem conhecer Jesus na intimidade, no profundo. Não querem verdadeiramente se tornarem a noiva de Cristo. Porque para se tornar a noiva, queridos, é necessário lavar as vestes. O versículo 14 vai dizer: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. O Senhor nos trouxe aqui nessa noite para nos dizer: mulher, lava a tua veste. Mulher, para de continuar tendo relacionamentos que não te levam a nada. Mulher, para de continuar se entregando a outros amores desse mundo. Para de continuar tendo a sua identidade validada pela opinião de outros. Existem mulheres que estão adoecendo, queridos, porque tem a sua identidade firmada quando aparece na frente do espelho e quer ver uma mulher com o corpo perfeito, com uma cara esticada, com cabelo maravilhoso. Tudo isso é passageiro, queridos. A gente precisa se cuidar, a gente precisa se alimentar bem, precisa fazer exercício, tudo o que a gente já sabe. Fazer botox, depilação, cabelo, massagem relaxante. Minhas amigas que fazem as coisas estão tudo aqui, ó, maravilhosas. A gente tem que fazer, a mulher tem que se cuidar, a mulher tem que andar bonita, a mulher tem que andar cheirosa, a mulher tem que comprar roupa nova. Homens, as mulheres são diferentes, invista na sua mulher. A mulher tem necessidades especiais. O homem acha que a gente é igual ele, botou calçadinhos, uma blusa gola polo e um sapato. Pelo amor de Cristo, não tem condição. Tem que ter pelo menos uns 15 pares de sapatos. É bom, né?
umas bolsas para combinar com sapato. A gente nunca tem roupa para vir para a igreja, não é? Mas isso é bom. Só que isso não pode tomar o nosso coração. Isso não pode validar quem nós somos, porque isso não valida quem nós somos. Nada disso tem significados que marcam as nossas vidas e que nos fazem felizes. Hoje até eu falei lá com as meninas, eu falei, quando a gente vai no enterro de uma pessoa, de uma mulher, alguém fica falando, nossa, mas ela estava com o cabelo brilhoso, escovado. Nossa, mas ela se vestia bem, né? Caramba. Ela ia na academia todo dia, a dieta dela era regrada. Não. No velório de uma pessoa, nós só vamos falar o quê? Se era uma boa mãe, se era uma boa esposa, se cuidava da família, se era uma boa dona de casa. Coisas que verdadeiramente têm valor. É isso que vai ficar para gerações futuras. Os nossos netos, até porque os nossos netos, bisnetos, nem vão saber se um dia nós fomos aquilo tudo, porque, vamos ser sinceros, vai cair tudo. É ou não é? Pode ser aquela velhinha bonitinha, ajeitadinha, é legal. Mas, nossa, minha avó era... O importante para os netinhos é o bolo da vovó, é o cafuné da vovó, é a oração da vovó. É isso que tem importância. Esse é o legado que nós precisamos desejar deixar para gerações futuras. E que nós precisamos desejar mais do que tudo nas nossas vidas, queridos, é a presença do noivo. É nos tornarmos a noiva com as vestes brancas e puras lavadas. Porque esse é o desejo dele para nós. Porque ele vai voltar, ele voltará em glória para buscar a sua noiva. E a recompensa que ele espera há quase 2000 anos, queridos, e o pai está preparando essa noiva para entregar para o seu filho. Precisamos desejar ser a noiva de Cristo. E ser a noiva de Cristo não é algo independente, não é algo que eu posso fazer sozinha. Não, eu, Beth, vou buscar ao Senhor na minha casa e eu vou me tornar a noiva de Cristo. Não. A noiva de Cristo, ela tem que ser moldada segundo a imagem do noivo em comunidade. Precisamos estar como o corpo de Cristo numa igreja. Porque juntos, o corpo coletivo é que é a noiva. A noiva não é a Beth individualmente, não é a Renata, a Júlia, não. Somos todos nós a noiva de Cristo. Não podemos ser noiva de Cristo de uma forma individual. E algo interessante nesses textos que nós lemos é que no texto anterior, aquela mulher, ela ficou viúva. O seu marido morreu, foi embora, e ela ficou com uma dívida enorme para pagar. Mas quando nós nos tornamos a noiva de Cristo, nós temos a certeza que esse noivo não vai nos deixar viúva, que esse noivo não vai nos deixar desprotegida, que esse noivo não vai nos abandonar, que esse noivo não vai deixar dívida para nós pagarmos. Ao contrário disso, ele pagou a nossa dívida, ele veio e pagou toda a dívida que era sobre nós. Não há mais nenhuma condenação, não há nenhuma dívida mais sobre as nossas vidas, porque ele pagou a nossa dívida, queridos. Nunca mais nós andaremos sozinhas, desprotegidas, desamparadas.
noivo perfeito. Ele é perfeito. Não existe ausência quando nós nos achegamos a esse noivo. Quando nós entendemos quanto Ele nos ama e quando nós buscamos amá-lo. Não existe carência emocional em nós que não possa ser suprida por Ele. Não existe carência emocional que Jesus não preencha, queridas. Ele é o noivo perfeito, Ele é o homem perfeito. Nós cantamos aqui sobre a mulher samaritana. Aquela mulher samaritana, ela estava no 6º homem. Quando Jesus pergunta a ela, cadê o seu marido? Ela diz, eu não tenho marido. Ele diz, você diz bem, porque você está no 6º e esse nem seu marido é. Aquela mulher provavelmente tinha uma carência emocional muito grande que ela buscava preencher com relacionamentos com homens. Até que Jesus chega no poço. Jesus chega. Ele nos encontra. Ele encontrou aquela mulher no horário em que ninguém ia naquele poço, meio-dia era o horário. Provavelmente ela ia escondida porque talvez fosse uma mulher marginalizada pela sociedade. Nós não sabemos os detalhes, a Bíblia não nos revela. Mas o fato é que Jesus encontrou ela, porque Jesus nos encontra. Ele nos encontra. Ele nos resgata, queridas, porque nós precisamos ser resgatadas todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Todos os dias nós precisamos ser resgatadas de nós mesmos. Aqui a palavra de Deus diz que os idólatras não entrarão no reino dos céus. E nós temos uma tendência a sermos completamente idólatras de nós mesmas. Porque nós queremos sempre que a nossa vontade prevaleça. Nós achamos sempre que nós estamos certas. E todos os dias nós carecemos e necessitamos que o Espírito Santo vá nesse lugar e nos resgate de nós mesmas. Nos fazendo enxergar que nós estamos erradas quando nós murmuramos. Que nós estamos erradas quando não temos um coração grato, mesmo diante das dificuldades. Que nós estamos erradas quando nós passamos por cima dos nossos maridos. Que nós estamos erradas quando tentamos manipular as pessoas para que a nossa vontade prevaleça. Eu costumo dizer para as meninas, tem dia que a gente tira 10, não é? Na prova. Passou o dia todo no trabalho, chegou em casa, foi para a academia, fez comida, cuidou do marido, cuidou do filho, chegou no final do dia. Ufa, tô de parabéns, hoje tirei 10. Aí no outro dia acorda de manhã cedo, já acorda virada no samurai, gritando as crianças, mandando o marido pastar para lá. Não é assim? Volta tudo de novo. Volta tudo de novo. Ah, mas então lascou tudo? Não. Começa de novo. Tirou 10 um dia, glória a Deus. Ficou na média no outro dia, glória a Deus. No outro dia tirou 0, Jesus tem misericórdia, Jesus. Jesus tem misericórdia. Espírito Santo de Deus, me resgata de mim, Espírito Santo. Me liberta, Espírito Santo. Me ajuda, me sustenta, me fortalece, me segura pela mão. Eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Eu quero ser uma mulher sábia. Eu quero ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Me ajuda. E começa tudo de novo. E no outro dia a mesma coisa. E assim é a nossa vida. É uma luta após a outra, porque somos pecadoras e somos tentadas a voltar para aquele lugar de vitimização, onde nós sempre achamos que a nossa vida é mais difícil do que da outra. Ah, mas você não sabe, Pede, da minha vida. Tu não conhece a minha vida. Tu não sabe as lutas que eu passo no meu trabalho. Tu não sabe o meu marido como é. E os meus filhos? Ah, tu nem imagina. Cada um de nós temos lutas, irmãos. Cada um de nós temos desafios. Cada um de nós temos os perrengues da vida. Assim como essa viúva teve essa situação, todos nós temos as nossas lutas e batalhas diárias. Mas o importante é saber que nós temos o noivo perfeito.
aquele que pode suprir todas as nossas necessidades, aquele que pode estar conosco no dia mal, quando as forças se esvaem e a gente só quer o colo, pede o colo dele. Pede o colo dele. Eu aprendi com uma amiga, Renatinha, a orar assim: papai, eu sou filha menina. Porque a menina normalmente é a queridinha do papai, não é? A mimadinha do papai? Não todas, mas normalmente a menina é. Eu lembro, meu pai está aqui hoje, que alegria, meu pai e minha madrasta. E quando eu era pequena, meu pai me levava para trabalhar com ele e fazia umas casinhas de lençol para mim lá na firma dele. Eu lembro disso, eu devia ter uns 7 anos, eu sei. E eu lembro que meu pai fazia essas minhas vontades, porque a menina tem essa coisa com o pai. E uma vez a Renatinha falou pra mim: ai, tá tão difícil a prova. Tá tão difícil a dor que tem dia que eu falo: papai, eu sou uma menina. E no ano de 2025 foi quando ela me ensinou isso. Eu também estava passando por muitas provas. E eu comecei a orar assim: papai, eu sou uma menina. Eu não estou aguentando, papai. E queridos, ele veio de uma forma. Porque ele é o nosso papai, queridas. Apesar de ser o rei do universo, todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que tem o poder na palma da mão dele, ele pode todas as coisas, ele é o soberano. A palavra diz que ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim, ele é eterno, ele é ilimitado, ele é santo, poderoso, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, ele é tudo isso, mas ele é o meu papai. Glória a Deus. Ele é o nosso papai. Ele é a água viva, aquela água que mata a nossa sede, que nos enche, ele é suficiente. Nós precisamos ansiar pelo retorno desse noivo. Não temos que ficar tentando adivinhar o dia e a hora que ele vai voltar, mas nós precisamos ansiar pelo retorno dele. E essa semana nós estudamos aqui no Discipulado. O livro que nós estamos estudando, Discipulado, começa com contemplação. E teve uma parte aqui, um trecho do livro que me chamou muito a atenção. Uma das maiores ameaças à igreja é a nossa própria satisfação. Às vezes a gente está tão satisfeito com a nossa vida aqui que nós não sentimos a falta dele. Mas ele vai dizer: Deus ainda não está satisfeito. Mas temos pouco desejo de que Jesus volte, habite entre o seu povo e receba a sua herança. Precisamos desesperadamente ter um desejo e uma dor para que ele retorne e receba a plenitude de seu espólio. Cristo sofreu mais do que qualquer homem e escolheu voluntariamente uma morte horrível para receber uma herança. E ele já tem esperado quase 2.000 anos por essa recompensa. Isso não comove você? Ou sua satisfação e sensação de sucesso nessa era são suficientes? Temos vivido, queridos, como se o sucesso que a gente está tendo nessa era é suficiente. Não, a nossa vida aqui está boa, eu estou satisfeita. A triste verdade é que a maior parte da igreja não sente a falta de Jesus. Meu Deus, nós precisamos sentir falta dele. Ele é o noivo.
louvor.